Durante o pronunciamento ao vivo, o deputado federal Maurício Marcon analisou as possibilidades de reação à ditadura da toga instalada no Brasil e aos desmandos do ministro Alexandre de Moraes. O deputado explicou que, nos últimos anos, o país perdeu o significado do Supremo Tribunal Federal, que deixou de ser uma corte constitucional para se tornar uma instância política que decide sobre qualquer assunto em qualquer local, além de legislar. Marcon disse: hoje o nosso Supremo Tribunal Federal, ele julga de tudo, desde uma briga em Roma, fora do nosso território, uma censura a veículo de imprensa, uma multa se você usar VPN. Ele legisla. O deputado explicou que essa invasão de poderes só foi possível graças à covardia e subserviência do Congresso Nacional, em especial do Senado, alertando sobre as consequências do voto em maus senadores. Maurício Marcon lembrou que no Senado há uma maioria que sustenta a ditadura e na Câmara apenas uma fração assinou o pedido de impeachment do ministro. Ele apontou: a realidade é essa, pessoal. Nós estamos de 4, infelizmente, para o Supremo Tribunal Federal, que não cumpre suas obrigações. Maurício Marcon explicou as possibilidades de mudança, mostrando que há 3 caminhos possíveis. Inicialmente, se Donald Trump for eleito presidente dos Estados Unidos, é provável que haja sanções aos agentes da ditadura. O deputado lembrou também o poder da mobilização popular que já derrubou presidentes. A terceira possibilidade, segundo o deputado, seria eleger parlamentares sérios nas próximas eleições, se houver eleições. Marcon disse: sinceramente, hoje isso é uma incógnita. A gente tem um ministro que não respeita absolutamente nada. Ele pode simplesmente, em 2025, dizer que não vai ter mais WhatsApp, não vai ter mais Instagram em 2026, por causa do risco que está no Brasil, em defesa da democracia, não vai ter eleição. Perfeitamente entendível. O mundo se revoltaria, mas o Pacheco e alguns líderes da Câmara vão dizer: bom, paciência, eu tenho que respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, e por aí vai. O deputado alertou que insegurança jurídica se reflete em insegurança para investimentos estrangeiros e vai afastar investidores. Ele disse: qualquer um sabe que as pessoas não vão colocar o dinheiro num país onde não é seguro, onde não se tem segurança jurídica, onde um ministro da Suprema Corte, com os outros ministros, desrespeita a Constituição. Maurício Marcon expôs o absurdo caso do bloqueio de ativos da empresa Starlink simplesmente por ter o empresário Elon Musk entre seus acionistas e disse: é isso que eu estou dizendo para vocês. Motivos para o impedimento de Alexandre de Moraes não faltam. O que falta é coragem. O que falta é compromisso com a nação, coisa que o Pacheco e os outros senadores não têm. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem há anos levantando questões sobre a representatividade do Senado e até sobre a utilidade dos senadores, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. O inquérito já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Então a gente tem muita coisa aí que passou até nós chegarmos à derradeira decisão de suspender o X, né, nos colocando ao lado de poucos países do mundo. É bom que se diga isso muito claro, que poucos países no mundo hoje têm o X proibido, o Twitter proibido, né? É a Coreia do Norte, China, Rússia, países onde a democracia não é vista. E todo ditador usa um pressuposto para defender os seus atos. Aqui no Brasil é a tal defesa da democracia, rasgando a democracia. Nós precisamos entender que em algum momento da nossa história nós perdemos o entendimento do que o Supremo Tribunal Federal é. O Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional. Ele deve julgar apenas se uma lei é ou não constitucional. Ponto. Basicamente é isso. Hoje o nosso Supremo Tribunal Federal ele julga de tudo, desde uma briga em Roma, fora do nosso território, uma censura a um veículo de imprensa, né, uma multa para se você usar VPN, ele legisla, ele cria, por exemplo, a liberação da droga, coisa que também não é atribuição dele. Então nós perdemos completamente o significado do que é o Supremo Tribunal Federal. Por que isso acontece? Isso acontece por muitas vezes e por muito tempo o próprio Congresso estar submisso às vontades do STF. Como assim, Marco? A maioria hoje no Senado Federal, que é quem deveria colocar um freio nesses absurdos do Supremo, tem rabo preso com o próprio Supremo ou tem cargos e interesses no governo. Então, a gente pega aí, por exemplo, vamos pegar Renan Calheiros. Renan Calheiros chegou a ter 10, 12 processos no Supremo Tribunal Federal e nenhum anda. E é óbvio que não anda porque ele é um parceiro no Senado, não deixa que as coisas aconteçam. Então o próprio brasileiro foi elegendo senadores que foram decepcionando e a gente foi se apequenando perante os absurdos do Supremo. Hoje não há força no Senado que nós temos para reagir. Hoje não há força. Nós tivemos a eleição do Rogério Marinho lá para a época que o Pacheco foi eleito. A oposição fez 31 votos, num total de 81, ou seja, o governo tem em torno de 50 votos, e com 50 votos a gente precisa ser muito transparente, e eu não vou ser daqueles que vai prometer o impossível, porque quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos a satisfazem. A Câmara dos Deputados, a minha prerrogativa, ela não comporta fazer nada contra o ministro do Supremo. Não há algo que um deputado, que o Maurício Marcon, que o Nicolas, que o Gayer, que o Zucco, que o Marcel, não há o que ser feito. O que estava ao nosso alcance, nós fizemos. Conseguimos, por exemplo, as assinaturas necessárias para abrir a CPI do abuso de autoridade. O Lira até agora não abriu. Quem tem a prerrogativa de abrir essa CPI é somente Arthur Lira. Não tem como o Marcon abrir essa CPI. Não tem, não, é algo que é impensável, não tem como. Essa prerrogativa de caçar um ministro é única e exclusivamente dos senadores. Dos senadores. Quem elegeu os senadores? O povo brasileiro. Então a gente tem que dar a culpa de quem é a culpa. A culpa é do povo brasileiro e de mais ninguém. Só elege gente que vende voto, só elege gente que faz rolo lá no Congresso Nacional, porque as pessoas votam nessas pessoas. E a gente não precisa ir muito longe, a gente tem casos nas nossas cidades de candidatos a vereador. Aqui em Caxias tem 3, 4, com um histórico
terrível. Que Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que não vale nada, né? E talvez se eleja e faça voto, né? Isso vale para o Senado, isso vale para a Câmara. Então, nós da oposição, que somos verdadeiramente de oposição, que não negociamos o voto, que não fizemos negócio, vocês podem ver, eu fui caçado no TRE porque eu não faço negociata, né? Eu sou uma pessoa correta. Nós não temos força sozinhos para reagir a tais absurdos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos convocando as pessoas que podem ir no 7 de setembro para a gente demonstrar ao mundo o que está acontecendo no Brasil. Marcon, vai resolver o problema? Eu não sei. Nós tivemos, né, amor, manifestações enormes na Venezuela, por exemplo, onde boa parte da população foi às ruas. O mundo mostrou que ali tem uma ditadura e mesmo assim o ditador se manteve. Então... Talvez a gente tenha tempo ainda, né? Talvez a gente está um pouco antes ainda desse limite, então talvez ainda haja algo que as pessoas possam fazer, né? E talvez essa manifestação seja uma dessas coisas, né? E é o que a gente pode fazer nesse momento. Eu estarei em São Paulo, né? A gente vai até lá, vai manifestar. Eu fui o quarto a assinar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes na Câmara, que é basicamente inócuo, mas a gente precisa demonstrar a força que a gente tem. Hoje tem 142, 143 apenas deputados que assinaram, né? Então vejam que é 1/3 da Câmara dos Deputados, até menos que isso, né? Então a realidade é essa, pessoal. Nós estamos D4, infelizmente, para o Supremo Tribunal Federal, que não cumpre suas obrigações. E quando isso vai terminar? Quais são nossas expectativas? A gente tem basicamente 3 possibilidades, se é que isso vai terminar. A primeira, a eleição de Donald Trump. A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, ela seria uma quebra de paradigmas para o nosso país. Donald Trump já falou que o Elon Musk vai fazer parte do seu governo. Ou seja, existem mecanismos que os Estados Unidos podem implementar para forçar que nós voltemos a ter uma democracia, como por exemplo sanções comerciais contra o próprio país ou sanções contra as pessoas que estão desrespeitando, né, leis internacionais de liberdade de expressão, como por exemplo foi falado pelo próprio Elon Musk, o bloqueio de bens, talvez de ministros, talvez de parlamentares, em contas pelo mundo. Eu não tenho dinheiro nem conta aqui no Brasil, quem dirá pelo mundo. Mas a gente imagina que alguns têm. A gente tem também a proibição, via Estados Unidos, de qualquer voo internacional que qualquer um dessas pessoas que estejam nessa lista possam fazer. Ou seja, a gente tem ministros do Supremo que gostam de ir para a Europa, que gostam de ir para os Estados Unidos, e eles e a família deles ficariam impedidos. Então existe uma série de movimentos que os Estados Unidos poderiam fazer se tivesse um governo republicano de direita que respeita as liberdades, sendo eleito agora em 5 de novembro. Essa é a primeira alternativa. A segunda alternativa é a pressão popular nas ruas. A pressão popular nas ruas, ela já deu efeito no Brasil. Nós derrubamos um presidente há 10 anos atrás. Já faz 10 anos? Quase, bastante, né? Passa rápido, né? 8 anos atrás, digamos assim, né? Mas com as pessoas nas ruas. Então é uma alternativa. Marcon, não vai dar certo, então não vai, né? Se tu acha que não vai dar certo, acha que é um leão de Facebook, um leão de WhatsApp, mas na hora tem a possibilidade de fazer alguma coisa concreta, tu acha que não deve fazer, tá no teu direito. E é perfeitamente entendível que as pessoas estejam descrentes do futuro da nossa nação. É perfeitamente entendível. E a terceira possibilidade, se em 2026 nós tivermos eleições ainda no Brasil, sinceramente, hoje isso é uma incógnita, né? A gente tem um ministro que não respeita absolutamente nada. Ele pode simplesmente em 2025 dizer que não vai mais ter WhatsApp, não vai mais ter Instagram. Em 2026, por causa do risco que está no Brasil e em defesa da democracia, não vai ter eleição. Perfeitamente entendível, né? O mundo se revoltaria, mas o Pacheco e alguns líderes aí da Câmara vão dizer, bom, paciência, né? Tem que respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal e por aí vai. Então, basicamente, nós temos essas 3 alternativas. Isso traz muita insegurança para o Brasil. Isso prejudica, inclusive, financeiramente o Brasil. Nós tivemos hoje o Bill Ackman, que é um bilionário aí, dando uma entrevista e dizendo que essa decisão
do Alexandre de Moraes, ela traz muita insegurança para investimentos no Brasil. O nosso investimento já é muito baixo no nosso país, né? E a gente conta com recursos estrangeiros para tudo, desde uma estrada privatizada para ela ser construída, portos, hotéis, empresas, indústrias, enfim, a gente precisa do dinheiro estrangeiro. E por que o dinheiro costuma se dizer que ele não tem pátria, né? Ele vai aonde é mais seguro e onde é mais rentável. Então, o Bill aí que deu a entrevista, e qualquer um sabe que o dinheiro as pessoas não vão colocar num país onde não é seguro, onde não se tem segurança jurídica, onde o ministro da Suprema Corte com os outros ministros desrespeita a Constituição. Inclusive, amanhã, a primeira turma do STF, composta por Fux, que é um ministro minimamente constitucional, assim, a gente tem que... o nível é tão baixo no Supremo Tribunal Federal, quando tem um bem mais ou menos, a gente tem que dizer, né? O Zanin, ex-advogado Lula, a Carmen Lúcia, petista, no meu entender, e o Flávio Dino, ex-senador, ex-governador do Maranhão e comunista declarado, que vão julgar se essa suspensão do X é ou não correta. Obviamente eles vão julgar que né? Até porque eles têm um senso de proteção entre eles, então ninguém larga a mão de ninguém. E aí eles sabem que se algum dos ministros for cassado em algum momento, se cria uma prerrogativa para que outros ministros também possam ser cassados. Então amanhã, até a meia-noite, a gente vai ter essa decisão. Eu acredito que ela seja por unanimidade em apoio ao ministro Alexandre de Moraes, porque lá não existe pudor nenhum. Eles estão preocupados apenas com a própria pele. Bom, a Starlink, que é uma outra empresa onde o Elon Musk tem participação, teve as suas contas bloqueadas no Brasil, como vocês sabem, né? Ela não pode mexer os seus ativos. Uma outra coisa assim, não existe legislação nenhuma que diga que uma empresa pode ser solidária a outra se tiver participação do mesmo dono, né? Não faz o menor sentido. É como se as Americanas, se o Pão de Açúcar, que é uma rede de supermercados que já tem algum acionista que é dono das Americanas, o Pão de Açúcar tivesse suas contas bloqueadas porque as Americanas não estão pagando suas contas. Não faz sentido nenhum, e é isso que eu estou dizendo para vocês. Motivos para o impedimento de Alexandre de Moraes não faltam. O que falta é coragem, né? O que falta é compromisso com a nação, coisa que o Pacheco e os outros senadores não têm. Então o que acontece? A Starlink falou hoje que não vai derrubar o sinal do X no Brasil, né, do Twitter. Então, se você tem seu provedor de internet, a Starlink, cerca de 200 e poucas mil pontos de Starlink existe no Brasil, se não me falha a minha memória, ela não bloqueou o X porque ela entende que é uma decisão ilegal. O que vai acontecer? Agora o Alexandre está numa situação complexa. Por quê? Porque a Starlink ela é usada principalmente pelos homens do campo, né? Pessoal que tem fazendas pelo Brasil, que é a engrenagem do nosso país, o motor do nosso país, pelas comunidades isoladas, como as indígenas, onde médicos, enfim, vão até lá e precisam dos recursos da internet, e ela também é usada pelo Exército Brasileiro. Ou seja, se o Alexandre de Moraes, sem nexo, que ele é psicopata completo, quiser derrubar a Starlink no Brasil, ele vai colocar inclusive a nossa segurança como país, ele vai colocar em xeque a nossa segurança como país, né? Nosso exército depende da Starlink, ele vai colocar a nossa agricultura também em maus lençóis, ele vai colocar as comunidades, principalmente indígenas e isoladas, também em dificuldade. Então a gente vai ver qual que é a atitude que ele vai tomar, se ele vai ter peito para suspender também a Starlink no Brasil. Então, pessoal, eu sinto muito em dizer para vocês, mas eu não vou vir aqui prometer o impossível, tá? Repito para vocês, eu não tenho prerrogativa para fazer o que eu posso fazer. Coragem não me falta. Como vocês sabem, eu fui cassado no TRE aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, e fui o quarto a assinar o pedido de impeachment na Câmara. Fiz 2, 3, 4 discursos de lá para cá contra o Alexandre de Moraes. Fiz vídeos, a gente vem alertando as pessoas, vem fazendo o que é possível fazer. Mas eu não vou dizer que eu vou resolver o problema, porque se nós pudéssemos resolver os problemas, nós certamente